Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Muito bom estar com os irmãos reunidos aqui nessa noite, para juntos, mais uma vez, glorificarmos, exaltarmos, engrandecermos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Pela forma maravilhosa como o Senhor tem cuidado e zelado de nós. Amém, irmãos? Amém. Muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta. Não está apertado esse banco de vocês, não? Não, tranquilo. Valeu. Tanta gente no banco só, mas... foi o texto bíblico, foi a leitura bíblica alternada. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Muito bom. Deus abençoe vocês essa união toda. Amém. Amém. Fico feliz com isso. Muito contente. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo. Lá no Evangelho de João, nós vamos continuar a pensar no Evangelho de João, trazendo à tona tudo envolvido acerca do que o Senhor tem feito, tem realizado, tudo proposto, então, pelo que o Senhor tem mostrado ou trazido a nós, por intermédio de João, acerca da divindade de Jesus. Nós, ao longo desses quase 2 anos, pensando acerca do Evangelho de João, podemos observar que Jesus não era só homem, ele era também Deus. Jesus trazia em si a natureza humana, mas ele também era plenamente Deus. E o texto que nós vamos pensar nessa noite, que nós vamos nos deter nessa noite, ele vai falar, ele vai tratar acerca de um momento que, para mim, é um dos momentos mais tenebrosos. Quando falamos da história do cristianismo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19. Quero convidar você para nós lermos do verso 38 ao verso 42. Verso 38 do Evangelho de João, capítulo 19, ao verso 42. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Se você para observar, de um ponto de vista humano, sem levar alguns aspectos em conta, digo que esse dia foi tenebroso, porque Jesus ele foi preso, julgado, condenado, morto, e agora ele é sepultado. Quando pensamos no sepultamento de Jesus, pensamos então que os discípulos da época, que aqueles que eram contemporâneos de Jesus, devem ter então imaginado, não é? O nosso mestre, o nosso Senhor, ele agora foi sepultado, então já não há mais alternativa. A nossa esperança agora se esvai, porque a nossa esperança era do estabelecimento do reino do Filho de Deus. A nossa expectativa é que Jesus ele fosse e se tornasse então um líder religioso, propondo aquilo que ele havia falado e tratado no Sermão do Monte. Das bem-aventuranças, da expectativa futura de um reino proposto por ele, mas agora estava morto e enterrado. O texto que nós lemos, ele fala acerca então de José de Arimateia e Nicodemos, que solicitam o corpo de Jesus a Pilatos,
para que Pilatos então fornecesse o corpo de Jesus, para que aquele corpo fosse retirado da cruz e, seguindo o costume que havia na época, preparassem o corpo e o depositassem no túmulo. Nós conhecemos túmulo, né, como uma espécie de última morada. Colocaram Jesus num túmulo novo, vazio, na expectativa de que ali fosse então o seu destino final, de que ele sofresse a decomposição do seu corpo naquele túmulo, naquele local. Só que existem alguns detalhes que, quando tratamos ou pensamos em Deus, no seu poder, na sua direção, na forma como Deus age, o roteiro é mudado completamente. Quero chamar a sua atenção para um versículo anterior, o verso 37, que diz assim: e como diz a Escritura, noutro lugar, olharão aqueles que transpassaram. E no verso 36 diz: essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Dentro de uma proposta divina, nada acontece por acaso. Por mais negra que seja a noite, por mais difícil que sejam os eventos, por mais que a minha compreensão não alcance a extensão dos planos de Deus, o Senhor nunca realiza atos aleatórios. Quero chamar a sua atenção, observando os versículos lidos, e levando em conta de que tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, é que nenhum daqueles eventos foram eventos acidentais. O primeiro aspecto interessante com relação a Jesus, ao seu ministério, a sua prisão, julgamento e morte, e o sepultamento, reflitam acerca disso comigo, não estão relacionados a eventos acidentais. Não, Jesus estava lá, sabe, no Getsemane, junto com seus discípulos, e aí de surpresa aparece um bando de soldados e o prende. Não. Deus não é pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Ele não foi levado contra a sua vontade. Não são eventos acidentais que compõem os planos divinos. Não são situações aleatórias que irão compor o roteiro proposto por Deus. Eu acho muito triste, muito vazio, imaginar que a vida é composta por eventos acidentais. Ah, não, sabe, eu passei ali, tropecei no banco e aí machuquei meu dedo. Tudo bem, tropeçou no banco, situação simples, de repente envolva uma displicência no olhar, mas a morte do Filho de Deus, em si, não existe nela um evento acidental nem aleatório. Tudo isso aconteceu para que os planos de Deus, para que aquilo que estava escrito se cumprisse. Guarde isso na sua mente. O texto nos fala, e o texto lido diz, que José de Arimateia pede o corpo de Jesus para que fosse retirado da cruz, porque era habitual, era comum que alguns corpos crucificados, ficassem na cruz até que seus corpos sofressem ou passassem pelo processo de decomposição ali na cruz. Animais devoravam os corpos, restos de corpos ficavam jogados no chão. E ele pede para quê? Como discípulo de Jesus, dá o corpo dele. Eu vou preparar o sepultamento digno. Eu vou preparar o corpo do meu Senhor. A morte de Jesus não foi um evento aleatório, nem acidental, mas fazia parte do roteiro de Deus. Corpo retirado da cruz, corpo preparado então para o sepultamento, porque nós vimos que eles não traziam em si a esperança da uma ressurreição de Jesus. Eles recolhem o corpo e, como o versículo nos diz, no verso 39, ele estava acompanhado de Nicodemos,
aquele que tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. A nossa expectativa nunca vai alcançar os planos divinos. A expectativa de José de Arimateia e Nicodemos era preparar um corpo para o sepultamento, para que aquele corpo seguisse, então, o processo contínuo de decomposição. Eles não traziam em si a expectativa de que Jesus ressuscitasse em breve. Não! Lembra do primeiro aspecto que eu coloquei? Deus, ele não é pego de surpresa. Os eventos propostos por Deus não são acidentais, mas fazem parte do roteiro proposto por ele. Segundo aspecto muito interessante, os eventos propostos pelo Senhor, em muito, superam as minhas expectativas. A expectativa daqueles dois discípulos era sepultar um corpo e que aquele corpo permanecesse inerte no túmulo. Era habitual que eles preparassem o corpo, que eles banhassem, limpassem o corpo, passassem no corpo especiarias e envolvessem aquele corpo em lençóis. A cultura judaica, o costume judaico dizia que aqueles que morriam e eram sepultados, eles tinham durante 3 dias a possibilidade de ressurreição. Diziam que o corpo estava no túmulo, mas o espírito do morto pairava sobre o túmulo, e que até o 3º dia havia a possibilidade de ressurreição. Mas olhem, eles prepararam um corpo, mas nunca imaginariam, mesmo tendo na cultura deles a crença de que o Espírito pairava, e que até o 3º dia podia haver a ressurreição, que Jesus ressuscitaria. Não tinham. Isso não era óbvio para eles. Eles viviam um momento de escuridão, um momento de decepção, um momento de desolação. Por quê? Porque o mestre estava morto. Mas lembrem-se, os planos do Senhor excedem em muito as minhas expectativas. Os planos do Senhor excedem em muito as suas expectativas. Podemos traçar planos mirabolantes, podemos escrever, agora final do ano, não é? Nós começamos a traçar as nossas metas. Já começaram a fazer isso? Eu geralmente escrevo. Eu agora, no final de 2025, fui olhar aquilo que eu tinha escrito em 2024 como proposta para esse ano. Não cumpri nada. Nada. O que eu vou fazer? Eu vou copiar. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá para fazer porque é no computador, é no caderno mesmo. Vou copiar de uma folha para outra e vou me empenhar para que esse ano eu consiga. Planejamos, traçamos, temos as nossas expectativas, mas os planos do Senhor em muito superam as minhas expectativas. Aqueles homens colocaram um corpo inerte e não imaginaram que no domingo cedo, quando os discípulos fossem lá, quando Maria fosse lá, encontraria o túmulo vazio. Por mais confiança que eles tivessem em Jesus, eles não imaginavam isso. Por mais que eles amassem o Mestre, eles não imaginavam isso. Não traziam em si essa expectativa, mas traziam a dor, a tristeza, a frustração de terem o seu Mestre morto e agora enterrado. Corpo preparado, seguindo todo o processo mortuário e lá, depositado num túmulo, escavado na pedra, frio e inerte. Faça ou trace um comparativo com a sua vida, com os eventos da sua vida. Quando eu paro para pensar, quando eu paro para avaliar a minha vida, o meu relacionamento com Deus, as minhas expectativas, aquilo que eu proponho ao Senhor, proponho a minha vida, a minha jornada e a minha caminhada, por mais difícil que pareça num primeiro momento, eu busco transferir ao Senhor
a condução da minha vida, busco transferir ao Senhor todas as minhas expectativas, porque eu sei que por melhor planejador que eu seja, os planos do Senhor em muito superam as minhas expectativas. Observando para esse momento que eu falei no começo, e lembro bem, como um momento negro da história do cristianismo, ele deixa a nós histórias marcantes e profundas, porque apesar de parecer um momento de total desespero, de total luto, de fim de esperança, ao contrário disso, o que vemos é um Deus que não é pego de surpresa. O que vemos é um Deus que segue o roteiro proposto. O que vemos é um Deus que é fiel à sua palavra. Um Deus que mantém o seu padrão de justiça. Um Deus que não abandona, mas como um pai amoroso, conduz todo o processo, buscando o melhor para os seus filhos. Cristo morre e se entrega na cruz em nosso lugar, para pagar o preço que era nosso. Ele morre na cruz porque essa era a exigência. Sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Fomos redimidos não por sangue de ovelhas ou bodes, mas fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Cantamos uma música aqui, a última música, ela falava, eu tentei gravar, eu não consegui. Eu ia tirar foto com o meu celular, mas está descarregado, para variar. Como fala, Yara? Yara cantou com tanta força, tanta ênfase. Lembra aí, Yara? Assim na cruz. Oi? Próximo diante da cruz. Vejo o sangue de próximo e diante da cruz. Vejo o sangue de prostrado. Obrigado, irmão Kleber. Prostrado e diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Curvado, reconhecendo que o plano de Deus é infalível. Infalível. Se ponha no lugar daqueles discípulos, daqueles primeiros servos de Cristo. Jesus agora morreu. Lembra do estranho no caminho de Emaús? 2 homens caminhando e voltando de Jerusalém, não é? Tristes, cabisbaixos, esmorecidos, encontram um estranho no caminho de Emaús. Interessante que no diálogo ele pergunta, mas só você não sabe dos eventos que aconteceram em Jerusalém? Não sabendo eles que eles tratavam ali exatamente da figura central dos eventos ocorridos em Jerusalém naquele fim de semana. Os planos de Deus são infalíveis. Escreva isso. Os planos do Senhor em muito superam as minhas expectativas. Muito superam. Jesus morto, depositado o seu corpo num túmulo, em momento nenhum eu, como um ser humano normal, como um ser humano, um homem médio, imaginaria que ele ressuscitaria alguns dias, mesmo tendo ele falado isso incansavelmente. Darei a vocês o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Engolido pelo peixe, passou uma temporada no ventre do peixe e depois foi devolvido à vida. Porque não é comum alguém ser comido. Você não encontra toda semana alguém que foi engolido por um peixe e depois foi vomitado. Isso acontece no oposto, não é? É o oposto que ocorre. Garanto a vocês que eu derrubo esse templo e em 3 dias faço o quê, Marquinho? Reerguerei. Que templo que era? O seu corpo. Era ele próprio. Os planos de Deus são infalíveis.
infalíveis. Os planos do Senhor excedem muito as minhas expectativas. O texto diz: tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. O que eles faziam era isso: eles envolviam o corpo, embalsamavam o corpo, ou besuntavam o corpo com especiarias, na expectativa do quê? Da possibilidade da ressurreição até o terceiro dia. O que a Maria vai fazer, nós vamos ver daqui a algumas semanas, lá no túmulo, na segunda-feira, no domingo cedo. Não é lá no túmulo para poder encontrar Jesus ressuscitado, mas ela continuar cumprindo os ritos funerais. Ela não vai lá para encontrar os anjos sentados, não é? Em cima da pedra, dentro do túmulo. Ela não foi lá para encontrar um túmulo vazio, linho sobre a pedra. Não. Ela vai para cumprir os ritos funerais. Nós muitas vezes vivemos e imaginamos a vida dessa forma. Nós falamos que cremos no Senhor. Nós falamos que Ele é todo-poderoso. Cantamos que Ele é onisciente, que Ele é onipotente. Mas em momentos escuros, em momentos difíceis, em momentos de dor, nos esquecemos desse Deus todo-poderoso. Temos a tendência a desconfiar da sua capacidade, da sua força, da sua direção, do seu poder, do seu conhecimento. E fazemos como aqueles discípulos. Viramos as costas e seguimos a vida. Esquecemos que os planos do Senhor são bem maiores do que o nosso. Nos esquecemos que os planos dele não podem ser frustrados. Nos esquecemos que a vida cristã, que os planos do Senhor não são compostos por eventos acidentais. Terceiro e último lugar, o texto vai continuar e diz assim, olha, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais foi colocado, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Jesus foi morto naquele jardim, ali havia um sepulcro, e perceberam a conveniência. Vamos tirar da cruz e vamos colocar no túmulo. Por quê? Porque o túmulo é aqui, pertinho. Já resolve isso. Por quê? Porque, parem para pensar que esse é o dia da preparação. Era sexta-feira. Os irmãos se recordam que aquele final de semana era o final de semana de celebração da Páscoa. Em terceiro e último lugar, não deixem que a sua relação com Deus se torne um evento circunstancial. Eu sou assim, como pastor, e aí é fato, não é? Eu sou e tenho que ser um observador da igreja de forma geral. Não só da nossa igreja aqui, mas de maneira ampla. Vez por outra chegam algumas notícias, vez por outra a gente observa algumas práticas. E o que eu tenho observado nos últimos anos, vamos pensar aí nos últimos 15 anos, é que a relação com Deus se tornou muito circunstancial. A relação com Deus se tornou uma relação de conveniência. Você tira o corpo da cruz, olha, vamos fazer rápido, porque amanhã é sábado, dia de preparação para o quê? Para a Páscoa que está chegando, tá certo? E aí para nós, ou nos é conveniente resolvermos essa situação com o corpo rápido. Mesmo sendo o corpo de Jesus, tocar num cadáver seria algo que os tornaria impuro.
futuro. A relação cristã, a relação hoje com o Senhor, a relação hoje eclesiástica, ela se tornou uma relação de conveniência. Eu me relaciono com Deus quando me é conveniente. Eu me relaciono com o Senhor de maneira circunstancial, em eventos, em circunstâncias pontuais. Sabe compromisso? Sabe comprometimento? Se você se recordar, e eu já preguei acerca disso aqui na igreja, naquela escola de profetas, do Machado. E aí o pessoal se reunia naquela escola, a escola cresceu, já tinha um grupo maior, e alguém sugere, olha, isso daqui o espaço está pequeno, não é? Vamos lá e vamos pegar madeira, e vamos ampliar isso aqui, chamam lá o profeta, e o profeta faz o quê? Vai lá. E eles vão. Lembra que naquela noite, quando eu preguei aqui, falei acerca do Machado ter afundado e ter sido recuperado, como um milagre, sim, mas um milagre bem grande aos nossos olhos, levando em conta a nossa questão atual, é o envolvimento geral daquele pessoal. Eles esperaram que o profeta fosse lá e falasse, olha, arruma mais espaço para a gente. Não. Ele diz, olha, vamos lá. Vamos todos nós, vamos pegar a lenha ou a madeira, vamos trazer e vamos fazer um espaço maior. O machado cai na água e é aviltado sempre o milagre dele ter encontrado o machado com um galho. Mas toda aquela força utilizada, todo aquele conjunto, todos aqueles homens reunidos para construírem um ambiente maior e mais amplo, todo o comprometimento dele ou deles, aos nossos olhos hoje, é um grande milagre. Porque nós somos circunstanciais. Nós vivemos um relacionamento de conveniência. Quando que é bom? Qual o momento que é legal? Qual que é o instante que é mais interessante? Quando tem mais gente. Eu acho interessante, né? Já falei com elas, a irmã Marli e a Chiquita, nos dias de grupo de comunhão, elas me ligam, pastor, a Marli manda mensagem, posso ir com você? Ela me pede para ir comigo, posso ir com você? Eu falo, claro, irmã, eu passo aí daqui a pouco. Terça, quinta. Interessante, né? Hoje de manhã eu estava aqui comentando acerca do grupo, do culto ontem com os adolescentes e jovens que tivemos aqui, e aí eu citei, né, ontem no grupo de adolescentes e jovens, no culto aqui, aí tinha adolescente, tinha jovem, tinha adulto, e tinha também os jovens de ontem, né, Joane? Porque Jamali não falta, né? Não falta. Ela só não está na salinha lá porque tem culto aqui. Né, Jamali? Sabe, comprometida com a causa dela. Comprometida. E vai, a Chiquita vai junto, né? Tá lá apoiando, parece irmãs gêmeas. Unha e carne. Juntas, né? Constantemente, permanentemente. Pensamos então em Deus como aquele que não desenvolve os seus planos por meio de acidentes. Os planos de Deus não são acidentais. Os eventos propostos pelo Senhor não são acidentes de percurso. A nossa relação com Cristo, então, não pode ser circunstancial, nem baseada na conveniência. Quando Cristo pode me oferecer algo, o que eu tenho recebido do Senhor, não, agora eu vou fazer pelo Senhor. Não, mas olha, naquele momento, naquele culto, é o culto mais legal e ali eu vou. Não, se vai dar trabalho, então eu não apareço. Minha relação com Deus tem que ser contínua, permanente. E como cantamos, não é? Prostrados, prostro-me diante da cruz e vejo o sangue de Jesus.
Normalmente escondemos o rosto da dor e do sofrimento, mas prostrado aos pés da cruz, eu vejo o sangue derramado por mim, na cruz, por Cristo. O que Cristo espera de nós não é uma relação de conveniência, nem de momento, nem de circunstância, mas uma relação permanente ao lado dele. Eu escutei uma frase alguns anos atrás, que dizia o seguinte: olha, que muita gente quer ter corpo de atleta, mas não treina como atleta. Muitos querem ter experiências incríveis com Deus, mas não desenvolvem um relacionamento de amizade, de proximidade, de intimidade com Deus. Muitos querem fazer ou agir como Paulo, não é? Ah, não, Paulo era assim, sabe, um servo de Deus, e mesmo, a gente até cita, né, versículos de Paulo, quando alguém vai e falece, coloca lá no túmulo, ou no convite, ou no aviso de morte, não é? Combati o bom. Irmãos, me perdoem, tá? Mas é muita petulância. Combati o bom combate. Será? Paulo podia falar isso. Pelo amor de Deus, não coloquem isso no meu. Não coloquem. Tá? Quando eu morrer, pode colocar lá, viu, Jaqueline? Aqui jaz um corpo podre, aguardando a sua ressurreição em Cristo. Aqui jaz um pecador redimido, melhor do que o corpo podre, né? Aqui jaz um pecador redimido, aguardando a sua redenção no Salvador. Combati o bom combate. Será? Aí eu escrevo outro texto bíblico, né? Eu cito outro texto bíblico. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Por que Paulo fala isso? Não é porque Paulo podia pular o muro, enfrentar um batalhão, não. É porque Paulo falava assim, olha, na minha debilidade, na minha fraqueza, eu posso tudo isso. Por quê? Porque é o Senhor que me sustenta. Porque é o Senhor que me fortalece, porque é Ele que me conduz. Aqueles discípulos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos, estavam muito preocupados com as questões cerimoniais, com as questões circunstanciais, com as questões relacionadas à conveniência, do que uma relação real com Cristo, que ali naquele momento estava morto, mas que ressuscitaria 3 dias depois. Pergunto a você, qual o tipo de relacionamento que você tem com o Senhor? Qual a sua relação com Ele? Como você entende os eventos propostos pelo Senhor na sua vida? Você pode pensar, não, Deus não gosta de mim. Na quarta-feira à noite nós falamos sobre o Salmo 22, e os irmãos que estão aqui vão se recordar. Nos primeiros 20 versículos do Salmo 22, o que Davi faz é propor dor, desamparo e desalento. Davi diz no Salmo 22, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Fui abandonado pelo Senhor. A partir do verso 21, Davi muda completamente o roteiro. E aquele que estava desolado, triste, traz agora uma palavra de honra, glória e louvor ao Senhor. De engrandecimento, glorificação e exaltação a Deus. Era um relacionamento que não era circunstancial. Era um relacionamento que não estava baseado simplesmente nas circunstâncias momentâneas. O grande desafio da vida cristã hoje, diante daquilo que nos é proposto, é observarmos que a nossa relação com Deus, ela não passa por aquilo que nós recebemos do Senhor, nem de promessas infrutíferas, nem terrenas, nem promessas efêmeras, mas passa pelo fato de que Ele prometeu que estaríamos com Ele na glória. A nossa relação com Deus não está pelo fato de que Ele me diz, olha, você vai ter saúde aqui, força, disposição, vigor, vai ser forte.
Mas nossa relação com Deus está baseada, ou deveria estar baseada, na morte de Jesus pelos nossos pecados, que abriu então um novo e vivo caminho na direção do Pai. Que estabeleceu para nós uma rota aberta aos céus. Que deu a nós a possibilidade de termos com Deus uma relação íntima, próxima, e confiarmos que estaremos com Ele um dia na glória. Que gozaremos então da presença permanente e contínua do Senhor, com alegria infindável. Estudando e lendo Apocalipse, não é? O Hernán Dias Lopes, ele diz algo interessante. Imaginem que o céu vai ser como uma festa de casamento, uma bodas do Cordeiro, e que não vai ter fim. Alegria, satisfação, gozo permanente. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou por nos amar. Cristo se entrega em nosso lugar, não por conta de questões momentâneas, transitórias ou passageiras. Ele se entrega por nós e morre, não por momentos de felicidade aqui na terra, mas morre em nosso lugar pela eternidade de gozo, paz e tranquilidade ao lado dele. Se entrega em nosso lugar para proporcionar a cada um de nós o prazer e a satisfação que não encontraremos em local nenhum. Não esqueçam, por mais difícil que seja, por mais negra que seja a noite, os planos de Deus não são acidentais. Deus é o Senhor da história. Não esqueçam nunca que a nossa relação com Cristo não pode ser circunstancial, que a nossa relação com o Senhor não pode ser baseada em conveniências. Não esqueça que os planos do Senhor são muito maiores do que as nossas expectativas humanas. Estabeleçam então um relacionamento permanente, real, baseado então no sacrifício de Cristo. Que possamos desenvolver uma vida cristã cristocêntrica. Parece redundante, mas é mais pura realidade. Porque o que nós temos visto, ou o que eu tenho observado nos últimos anos, é um cristianismo preocupado com o bem-estar do homem, e não com o louvor, a honra e a glória daquele que morreu em nosso lugar. Cuidemos para que possamos então viver para honrar aquele que se entregou em nosso lugar.